Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos aí à primeira aula da parte de Introdução à Estatística e Análise de Dados. Meu nome é Rafael dos Reis, vou ser o professor de vocês nessa fase do módulo de Fundamentos de Ciência de Dados. A ideia desse primeiro contato agora é vocês conhecerem um pouquinho de mim e entenderem um pouquinho mais sobre o que esperar dessas últimas aulas desse módulo. Então, primeira coisa que vocês devem estar se perguntando, que eu gostaria de esclarecer aqui, é por que eu preciso saber sobre estatística se eu quero ser um cientista de dados, né? A estatística que para muita gente soa como uma coisa difícil, né? Uma coisa complicada, as pessoas têm um pouco de receio de entender sobre estatística, e geralmente como ela é ensinada tradicionalmente, ela realmente ela pode ter alguns conceitos um pouco pesados, um pouco maçantes ali na forma como ela pode ser ensinada. A nossa ideia aqui é desmistificar um pouco isso, deixar um pouco mais divertido, mas sem deixar de passar para vocês os principais fundamentos, né, dela. Então, por que é importante a estatística para a ciência de dados? Justamente porque ela é o fundamento matemático por trás de praticamente todos os algoritmos que a gente vê de ciência de dados e de análise de dados. As técnicas de análise de dados, elas são técnicas fundamentalmente estatísticas, tá? Então a grande base de conhecimento que deu origem à análise de dados e consequentemente à ciência de dados de uma maneira geral, incluindo a visualização dos dados, são conceitos da estatística, tá, pessoal? Então, por isso a importância de ter esse conhecimento de base, que vai ajudar muito bem vocês até a progredir de maneira muito mais proveitosa nas aulas que nós vamos ter de análise de dados mesmo, tá? Um outro conceito que teremos aqui também nessa fase desse módulo é o de metodologia científica, que é um conceito que eu sei que parece chato quando a gente ouve, né? Nossa, metodologia científica, o que é isso, né? E por que é importante, né? A metodologia científica, ela basicamente ensina todo o processo de construção do conhecimento no mundo que conhecemos hoje e na sociedade em geral. Então, existe um processo ali, desde você observar o mundo, observar questões sociais, por exemplo, identificar problemas, criar perguntas, criar hipóteses sobre por que pode estar ocorrendo determinada situação, por exemplo, e enquadrar uma técnica de análise de dados que seja pertinente à resolução desse problema, aplicá-la de forma eficiente e, no final, concluir alguma coisa que ajude a melhorar esse problema que estávamos observando. Então, vejam que esse é um tipo de processo que ela não é só aplicada à ciência, não é só aplicada por pesquisadores, cientistas, lá no laboratório deles, nas universidades principalmente. Ela é aplicada também ao mundo dos negócios, às empresas, às organizações, de maneira geral. Eu, inclusive, até aplico esse processo na minha vida mesmo, pessoal. Então, muitas empresas hoje, muitos profissionais de ciência de dados hoje, eles conhecem muito bem das técnicas, dos algoritmos, mas às vezes eles têm dificuldade em saber identificar um problema que deve ser resolvido por essas técnicas e aplicar essa técnica para esse problema, enquadrar a técnica correta para esse problema e depois tirar conclusões a respeito disso da maneira mais eficiente possível. Então é isso que a metodologia científica vai buscar ensinar para vocês, tá? Bom, então o que vocês vão aprender agora nessas próximas aulas aí, tá? Os principais ramos da estatística, como é que ela é dividida, o que é uma população, os conceitos de população e amostra estatística. Talvez vocês devem ter ouvido falar disso, principalmente em pesquisas eleitorais, por exemplo, né? Quando a pessoa fala lá que foi uma amostra de tantas pessoas e de uma população de tantas pessoas, por exemplo, né? O que é o método estatístico, ou seja, quais são as etapas que são percorridas no método estatístico, tipos de dados que vocês vão encontrar, tipos de escalas de medida que existem, muito importante também, os tipos de técnicas estatísticas que existem, de análise de dados, e o método científico e a sua aplicação na ciência de dados finalmente ali. Então, é bastante conteúdo, pessoal. Eu peço que vocês tenham bastante atenção e qualquer coisa vocês pausam o vídeo, voltam um pouco, veem de novo, porque são conteúdos muito, 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 muito importantes que são passados. Então, é importante que vocês entendam cada tópico desses muito bem
para que no próximo módulo vocês tenham muita facilidade em entender as diferentes técnicas de análise que existem, tá certo? Então aqui só para acabar, né? Então legal, mas quem é você, Rafael? O que você está achando aí que vai ensinar tudo isso para nós, mas da onde você vem, né? Então esse slide aqui, eu mostro para vocês um pouquinho da minha história ali. Então em 2007 eu fiz engenharia de produção na Federal do Paraná. Na época não sabia o que eu queria da vida, pareceu legal, eu fiz isso. Depois fui para o mestrado nessa área também, saí um pouquinho, fui estudar um pouquinho de sustentabilidade, fui estudar um pouquinho de educação ambiental, entrei na área de pesquisa e análise de dados já, conduzi alguns questionários, coletei dados, tratei os dados, analisei, gostei da coisa. O que eu fiz em 2015? Fui para o doutorado lá na Inglaterra, tá? A Universidade de Leeds, lá eu trabalhei no Instituto de Análise de Dados de Leeds, tive contato com pessoas muito competentes, muito boas na área de análise de dados. Em 2015 eles já falavam como seria um boom, né, do mercado, como que o mercado ia cada vez mais estar demandando esse tipo de profissional, e no fim é o que aconteceu lá e está acontecendo hoje aqui, né? Então lá eu estudei muita técnica de análise de dados, muita estatística, muita análise de dados. Por que você aplicou isso lá, Rafael? Eu estudei mobilidade urbana sustentável, então eu queria basicamente entender como tirar o pessoal do carro e fazer eles pedalarem mais, ter uma mobilidade urbana mais ativa. Foi isso que eu estudei lá na Inglaterra. Muito frio, muita chuva, né? Mas em 2019 eu voltei pro nosso Brasil aí e estou desde então trabalhando com ciência de dados. Então, dou consultoria na área, já tem mais de 100 projetos que eu atuo como profissional autônomo para ajudar pesquisadores e organizações a implementar técnicas de análise de dados e resolver problemas dessas respectivas organizações. Então, já são 3 anos depois do doutorado que eu estou atuando 100% nessa área. Beleza, pessoal? Então, é isso. Nos vemos na próxima aula.